Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma jaqueta bomber, mas essa jaqueta bomber vai ser um pouquinho diferente porque eu vou transformar duas calças em uma jaqueta bomber. Eu vou usar calça social, vocês podem usar qualquer outro tipo de calça, tá bom? Vocês podem fazer com tecido que vocês queiram. Só que eu preferi fazer com a calça social, porque eu gosto sempre de dar opções aqui pra vocês de reutilizar o que vocês já têm. E também pela calça social ser um tecido mais leve e não fique tão pesado na hora de vestir. Então espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já clique em gostei. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E deixe seu comentário para eu saber o que você achou, tá bom? E também me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando o que eu tô fazendo. Então vamos ao vídeo, bora! Eu vou usar uma calça social branca, uma outra calça social vermelha, um giz para marcar, um zíper de 50 centímetros, eu medi em outras jaquetas para poder verificar a medida certinha, tesoura, né? Linha, aí agulha, quem for costurar a mão, uma régua ou uma fita métrica também para marcar. Junte as pernas da calça e coloque um casaco para poder verificar se a medida vai dar, senão você vai precisar de mais uma perna ou até duas, dependendo do tamanho de cada um. Corte as pernas, ou você pode usar só pernas de calça se você já tiver, não precisa ser uma calça inteira. Abra as costuras das duas pernas. Dobre ao meio a perna, coloque para trás a parte maior e para frente a parte menor. Trace uma linha reta para alinhar, né, a parte de cima e também trace na parte de baixo. Aí eu marquei 52 centímetros, que vai ser o comprimento já da parte de trás da jaqueta. Pegue uma jaqueta que você goste para poder tirar o molde. Aí, com a ajuda de uma régua, você vai posicionar aí nessa parte do ombro e vai marcar. Dobre a manga no sentido da costura e da cava. Aí você vai contornando toda essa volta aí para poder copiar o molde da cava. Corte aí essa parte da cava, deixando 1 centímetro de margem de costura. Nessa parte do ombro não precisa deixar. Aí você vai marcar 2 centímetros, porque aí essa parte da frente você só vai cortar na parte da frente. 2 centímetros porque um da margem de costura e um porque o ombro atrás é maior do que a parte da frente. Pegue a jaqueta novamente e marque aí, ó, essa parte da frente da gola. Eu aumentei um pouquinho essa parte aí porque para ficar certo, para eu costurar o zíper, teria que ficar com 45 centímetros essa parte. Então eu já fui, marquei e cortei. Faça uma leve curva nessa parte de trás, de maneira que os ombros fiquem do mesmo tamanho, e corte. Posicione a primeira parte que já foi cortada em cima da outra perna e corte copiando todo o molde. Junte as costas, passando uma costura. Dobre aí essa parte, ó, juntando tudo certinho, e alinhe os ombros e costure. Nessa hora é bom vocês provarem a roupa para ver se a parte da cava tá legal, se não precisa abrir mais, a parte dos ombros, a parte da gola. Para fazer a parte da manga, eu vou usar a perna da calça vermelha, só que eu vou dobrar aí, colocando no meio certinho as costuras. Dessa maneira, a costura vai ficar para o meio e na parte superior, a manga não vai ficar com emenda. Posicione a manga bem certinho aí, ó, na parte de cima. Aí na parte do punho você vai definir se você vai querer colocar o elástico já direto aí. Se você for fazer isso, você vai aumentar um pouco, uns 3 centímetros mais ou menos. Só que o meu eu vou colocar o punho separado, então eu vou cortar rente. E nessa parte marque 1 centímetro a mais para a margem de costura. E nessa parte da cava é só contornar e depois você corta com 1 centímetro a mais de margem de costura. É muito importante, ó, verificar se a parte da manga tá batendo com a parte da cava. Com a primeira manga já cortada, você vai posicionar aí direitinho para as costuras baterem certinho e poder cortar. Se a sua manga ficou com emenda de costura igual a minha, é importante costurar essas pontinhas aí para poder não abrir. Para tirar esse vinco que fica aí perto das costuras, eu passei com ferro, aí fica a dica para vocês. Dobre a manga ao meio e marque. Com essa parte marcada, você vai posicionar bem aí no meio da costura do ombro. Pegue alfinetes e vá alfinetando aí toda a volta para poder costurar. Em vez de alfinetar, vocês podem alinhavar
para já ficar certinho a manga no lugar e depois passar a costura definitiva. Costure toda essa parte de baixo aí da manga. Para fazer o punho, eu cortei com 10 centímetros de comprimento. A medida tem que bater com a medida da manga na ponta aí, tem que sobrar 2 centímetros para costurar. Costure. Dobre o punho no meio, escondendo a costura para dentro. Posicione o punho na ponta aí da manga, com essa parte que está aberta para fora. Alfinete toda a volta para costurar, só que não costure toda a volta, deixe uma parte aberta para poder passar o elástico. Corte um elástico suficiente para poder passar no punho, que não fique tão apertado. Use um alfinete, passe aí pela parte aberta e só passando por toda a volta. Aí quando chegar no final, você vai costurar esse elástico, coloque o elástico para dentro e depois passe uma costura aí nessa parte que ficou aberta. Para essa parte de baixo, o ideal seria colocar um moletom canelado, o mesmo material de punho, que ele é elástico. Então, como eu não tenho, eu vou colocar o próprio cós da calça. Se você for usar o cós ou algum outro tecido que não seja elástico para fazer esse detalhe da parte de baixo, você vai precisar franzir igual o meu casaco. Se não, é só costurar esticando a parte de baixo. Se for elástica, você vai costurar esticando, igual costura elástica, aí vai ficar franzido automaticamente. Mas como o meu não tem, então vou precisar franzir. Para franzir é só fazer o ponto alinhável, que é aquele ponto comum, vai e volta, sobe e desce, em toda a volta. Vocês têm que se atentar se a linha vai dar o suficiente para fazer toda a volta, senão você vai perder, tá? Então você tem que cortar a linha suficiente para passar toda a volta. Quando você terminar de franzir, você não vai arrebentar a linha, você vai comparar a medida certinho, vai esticando todo o franzido para poder bater certinho com a medida da parte de baixo. Aí depois você vai pegar e vai dar um nó quando você tiver certeza na medida. Aí dá um nó para poder o franzido não arrebentar, corta e distribui bem o franzido, distribui bem, tá? Porque fica feio quando você deixa mais para um lado do que para o outro. Posicione certinho na jaqueta e costure. Costure o zíper, aí eu tô usando um zíper destacável de 50 centímetros. Já tem vídeo aqui explicando como costurar o zíper, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Basicamente você vai costurar aí desse jeito que eu tô mostrando aí, ó, fazendo uma costura reta. Aí primeiro eu alinhavei, ó, para ficar mais fácil e depois passei na máquina. Aí você pode costurar um lado, como ele solta, né? Depois costurar o outro. Mas é só clicar no vídeo que eu mostrei passo a passo como costurar zíper, é bem fácil. Depois de costurado, eu passei um acabamento aí por cima. Você também já pode fazer uma dobrinha e costurar já de primeira, se você quiser. Para fazer a gola, eu usei a bainha da calça. Aí tem que ser costurado aí, ó, toda essa volta aí da gola. Nessa pontinha aí, vocês vão fazer um corte, fazendo uma curvinha aí, ó, desse jeito que eu tô mostrando aí. E daí você vai começar a alfinetar em toda a volta. Como o meu tinha uma emenda no meio, na parte de trás, eu comecei pelo outro lado e fui alfinetando. Quando chegou no final, eu juntei e cortei o excesso e costurei. Depois costurei toda a volta. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse desenho para poder aplicar nas costas. É bem fácil, só que tem alguns detalhes que eu prefiro fazer um vídeo separado para não ficar tão longo esse vídeo, tá bom?